paz do Messias chamado Cristo. Para todos vocês, irmãos e irmãs, e todos vocês que ainda não aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo como o único Salvador da vida de vocês, eu peço a Deus que os abençoe e os proteja também e os livre de todo mal. E a paz para todos vocês. E já convido todos vocês agora para lermos juntos o 18º livro da Bíblia Sagrada. Livro de Jó, capítulo 12. Eu também entendo as coisas. Foi a resposta de Jó. Eu também entendo as coisas. Então, em resposta, Jó disse: sem dúvidas, vocês são a voz do povo. Jó falando com seus amigos. E quando morrerem, não haverá mais sabedoria. Mas eu também entendo as coisas e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram? Sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que sou honesto e que estou inocente, eu que orava a Deus, e ele me respondia. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Sabe que Jó está falando aqui que muitos, em vez de ajudar, eles atrapalham. E outros, em vez de socorrer, eles matam. E outros, em vez de ajudar, eles se negam. Os bandidos têm paz em suas casas. Os que ofendem a Deus vivem tranquilos. Embora o seu Deus seja a sua própria força. Os animais o ensinarão. Zofar, faça perguntas às aves e aos animais, e eles o ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Sabe que até os animais, os peixes dos mares, quando ouvem a voz de Deus, obedecem. Tudo foi feito, criado para a grandeza do Senhor nosso Deus. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. E elas obedecem quando Deus fala. E os seres humanos, quando Deus fala, alguns dos seres humanos, quando Deus fala, não quer obedecer a Deus. Vai pagar preço. Mas os que reconhecem que Deus existe e que não há outro Deus além do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, obedecem a Ele e é fiel a Ele. E nos quatro cantos da terra ainda tem os filhos
de Deus, os irmãos de Jesus Cristo, que está esperando por Ele, o nosso Salvador. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. A vida de todos os seres humanos, a vida de todos os seres humanos estão nas mãos do Senhor nosso Deus. Vai ter a hora que todos que murmuram, todos que desrespeitam, todos os que não querem obedecer ao Senhor nosso Deus, vai pagar. Porque até a vida dos bons e dos maus está nas mãos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus controla tudo e sabe de tudo e faz o que Ele quer. Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar aprova os alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Isso quer dizer que, por mais do que as pessoas que nos maltratam, que nos desrespeitam, nós não estamos nem aí por elas. Essas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, deixa essas pessoas para lá. Vamos seguir a caminhada, porque o Senhor nosso Deus, o nosso Senhor nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então vamos deixar essas pessoas para lá. Deixa quem quiser ser imundo, deixa quem quiser ser mentiroso, deixa quem quiser ser caluniador, deixa quem quiser ser briguentos, feiticeiros, avarentos, idólatras. Deixa os que cometem pecados nojentos também, os abomináveis, os idólatras, os assassinos. Deixa tudo, deixa todas essas pessoas para lá. Deixa elas viver as vidas delas do jeito que elas querem, porque você prega, você fala a verdade, nós pregamos, nós falamos a verdade e elas não querem voltar para o caminho certo. Então deixa essas pessoas para lá. Deixa elas para lá, porque até a vida delas está nas mãos do nosso Senhor, nosso Deus. Está nas mãos dele. E ele sabe o dia e a hora de fazer o que ele quer. Tanto a vida deles está na mão do nosso Senhor, nosso Deus, como a nossa está nas mãos do Senhor, nosso Deus. Pois Deus corrige e castiga todo aquele que ele ama, e imagina os outros que ele não ama, os que não obedecem a ele. Mas vamos lá, vamos continuar a leitura. Deus derruba, derrota e destrói. Olha o tom da palavra. Deus derruba e derrota e destrói todos aqueles que lutam contra o seu Filho, o Messias, chamado Cristo, e todos os seus servos e suas servas. Ele luta e peleja por nós. Deus derruba todos que lutam contra nós. Deus derrota todos os que se levantam contra nós e destrói todos. Não pensem, meus irmãos, que os nossos perseguidores irão ficar impunes. Não irão. Os que zombam do Senhor nosso Deus também não ficarão impunes. Deixe essas pessoas para lá. Vamos seguir juntos o caminho certo da verdade. Os velhos
os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. No entanto, Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e entendimento. Já muitos dos seres humanos não têm inteligência e não têm entendimento para que se acorde e venha a obedecer ao Senhor nosso Deus para alcançar perdão e salvação. Porque o seu filho vem. O seu filho vem, vai voltar. Não sabemos o dia e nem a hora. Ele disse: eu dei o meu filho amado para que todos que nele venham a crer, mas não venham a perecer, mas venham ter vida eterna. Então deixe essas pessoas que estão fazendo bagunças no Evangelho. Deixe essas pessoas para lá. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba. E se Ele prende, ninguém pode soltar. Essas pessoas vão pagar preço. Deixe essas pessoas para lá. Mas você e eu vamos seguir o caminho juntos. Deixe essas pessoas para lá, porque essas pessoas não querem saber de Deus, não querem saber do Messias chamado Cristo Jesus, não querem saber do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas são zombadores e apostatores da fé. Deixe essas pessoas para lá. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando deixa saírem as águas, há enchentes. Deus controla tudo. Deus controla tudo e controla todos. Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder tanto sobre o enganador, ele tem poder tanto sobre o enganado como sobre o enganador. Tá vendo, igreja? Ouçam, meus irmãos, todos vocês. Vou repetir de novo. Deus é forte e poderoso. Ele tem poder tanto sobre o enganado como sobre o enganador. O enganado, ele pode alcançar misericórdia em Deus, porque foi enganado. Mas o enganador não encontrarão misericórdia e nem perdão. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. O enganador, entendam, compreenda, o enganador, ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. Quem é o enganador, igreja? É o diabo, Lúcifer, o anjo caído. Ele não desceu do céu, ele caiu do céu, ele foi expulso. Por isso, portanto, ele luta contra nós que preguemos a verdade. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão, porque são desleais,
e desobedientes, infiéis. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício. Ele derruba os que estão no poder, porque se exaltam. Deus derruba. Deus faz calarem conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos, porque são rebeldes, desobedientes e não querem obedecer os mandamentos do Senhor nosso Deus. Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão. Mas completa, Deus dá às nações grandeza e poder, mas depois as derrota e destrói. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leva por desertos sem caminhos. Sabe por quê? Deus quer tratar com eles. Deus quer tratar com eles. E não tem quem tire o acusado, o enganador, das mãos dele. Não tem quem tire. Eles andam na escuridão, às cegas, tropeçando como bêbados e não encontram o caminho. Porque é Deus tratando com essas pessoas que são desleais, rebeldes, desobedientes, ingratos e não querem se voltar para o Senhor nosso Deus. E agora todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.